Olá a todos da nossa queridíssima audiência. Hoje nós estamos aqui para discutir 3 temas fundamentais para todos aqueles que atuam na área do direito administrativo e regulatório. Uma iniciativa do IBEG, Instituto Brasileiro dos Estudos Jurídicos da Infraestrutura, juntamente com o IDASAN, o Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, que em conjunto idealizaram uma série de discussões a respeito de infraestrutura, integridade e regulação. Não à toa, a temática e o título dessa nossa discussão de hoje é Infraestrutura e Integridade na Regulação. Nós temos o prazer de receber hoje para debater conosco a doutora Renata Dantas. Doutora Renata, que é diretora de Assuntos Institucionais da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, e também o doutor Luiz Afonso Sena, diretor-presidente da AGERGS, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Ambas são figuras destacadíssimas no setor regulatório. Quem atua nesse setor sabe que são pessoas da mais alta competência e qualidade técnica e que, sem dúvida nenhuma, trafegam com tranquilidade a respeito de todos os assuntos envolvendo essa mesma temática. Participam também conosco na condição de debatedores o Dr. Augusto Dalpozo, presidente do IBEG, juntamente com Cristiana Fortini, diretora regional de Minas Gerais do IBEG, Rafael de Matos Cardoso, diretor de Assuntos Institucionais do IDASAN, e doutora Letícia Queiroz, advogada e associada também ao IDASAN. É um enorme prazer poder debater hoje com vocês. A nossa intenção é que a gente faça um diálogo bastante aberto e dinâmico em relação a esses 3 eixos fundamentais da nossa discussão. E, para isso, iniciando com uma saudação, gostaria de agradecer imensamente à doutora Renata Dantas e passar a palavra para ela, já desde logo introduzir alguns assuntos iniciais. Doutora Renata, muito obrigado pela participação, a palavra está contigo. Caro João, é sempre um prazer poder discutir com vocês. Hoje eu estou feliz também de ter 2 colegas que eu admiro muito, Letícia e Cristiana, aqui na mesa. Você, o Augusto, já são pessoas da autoestima, né? Já temos um relacionamento muito próximo até por conta de assuntos profissionais, mas que é de um respeito mútuo indiscutível. Rafael, um prazer também. O Sena fazendo um trabalho interessante e que eu acho que vai acrescentar muito aqui na discussão. Quando a gente começa a pensar, né, justamente em integridade ou até no aspecto, né, de sanções nas nossas concessões e como organizar isso, especialmente em momentos críticos, né, como a gente está passando agora, surgem muitas questões à mente, né? Se não bastasse esse momento que a gente passa, a própria discussão, né, de sancionadores e de como conduzir, né, a concessão já é muito vasta, e especialmente quando a gente vê onde vai se chegar com proporcionalidade ou razoabilidade e o objetivo que se quer, né, quando está discutindo esses procedimentos. Então, a gente na Artesp, que tem 3 setores regulados relevantes, né, transporte coletivo, rodovias e aeroportos, eu tenho 3 cenários distintos também, né, tanto quando eu falo em integridade mesmo, quando eu falo em direito sancionador. Quando eu penso no transporte coletivo, eu tenho sanções absolutamente irrisórias, né, multas de R$14. Então, assim, a gente sabe que falar que existe sanção é quase uma piada quando você fala de um exemplo como esse, mas essa é a realidade por lá. Mas também é um setor que está enfrentando uma dificuldade jurídico-regulatória muito relevante, né, por falta de licitação, então são outros desafios a enfrentar. Inclusive quando se espera, né, dos permissionários uma atuação conforme a regulação e conforme regras de compliance, enfim. E, para o outro lado, já oposto, muito bem organizado, a gente tem as rodovias, né, com um histórico de 20 anos, com contratos já bem mais desenhados, né,
que buscam ali níveis na hora de se estabelecer sanções conforme gravidade, que tem determinações contratuais muito fortes no sentido de programas internos de governança e compliance, de adequação às regras vigentes, e não, ainda assim, enfrentam muito discussões, inclusive judiciais, em relação a esse aspecto, porque, obviamente, os interesses, né, das partes, eles, nesse aspecto, acabam não convergindo, ainda que se entenda o objetivo por trás. E nesse período que a gente vive hoje, né, na questão da pandemia, veio ainda mais um elemento para temperar aí a situação, que é de se colocar numa posição de pensar se está adequado ou não manter todo um regramento que foi pensado para uma normalidade, que a gente já não vive, né? Então, eu acho que dessa provocação inicial, assim, eu quero ouvir as provocações de vocês e discutir o tema, porque certamente vai ser muito enriquecedor para o nosso trabalho lá no dia a dia da agência. Muito bom, Renata. Pela sua introdução, já deu para ver que o tema é bastante rico e vasto, né? Certamente nós vamos ter muitas questões para abordar e queremos muito saber da experiência de vocês a respeito do assunto. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Sena, diretor-presidente da Agergs. Sena, por favor, discorra um pouco para nós a respeito das experiências atuais vividas aí, das agruras vividas pela regulação no Rio Grande do Sul. Eu acho que está no mudo, Sena. Desculpe, ok. Muito boa tarde, boa noite a todos. É um privilégio para mim estar aqui com os senhores, com as senhoras, João Negrini, nosso Augusto Dalpozo, porque a gente tive a oportunidade de conversar uma boa conversa aí já há algum tempo. A Letícia, que é uma amiga e a quem eu admiro de longa data, né? Renata e a todos os senhores e senhoras, é um privilégio realmente estar aqui participando dessa discussão. Eu, alguns anos atrás, já faz mais de década, eu tive a oportunidade de escrever um artigo no Estadão, né? E o título dele era Convicção versus Necessidade. Os governos, mesmo os que se dizem liberais, eles não têm convicção da participação privada no provimento de infraestrutura. Eles o fazem por necessidade. Isso aí tem acontecido no mundo inteiro, só que aqui parece que é muito mais eloquente esta questão. E sempre que a gente, então, entra quase pedindo desculpa por estar fazendo alguma coisa, eu acho que boa parte das nossas agruras advém exatamente desse fato. Então, hoje nós estamos vivendo, e aí, antes de falar das minhas agruras pessoais, que nem são tantas assim, eu estou tendo o privilégio, talvez, de estar vivendo na contramão do que está acontecendo no Brasil, né? Mas ao ver a postura no Rio de Janeiro, do prefeito, ao ver o fato do judiciário corroborar medidas absolutamente arbitrárias, sem noção, desculpe a expressão, né? Isso deixa a gente de cabelo em pé. Quando eu vejo São Paulo tomando algumas posturas absolutamente na contramão da racionalidade, né? Inclusive eu chamei, talvez de uma forma não muito delicada, né? De jabuti na árvore, né? Aí eu fui chamado a atenção, mas eu mantenho a minha posição. Era um jabuti, sim, que bom que ele esteja sendo retirado de lá, mas a gente não pode esquecer que os jabutis continuam sendo postos. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente viveu durante muito tempo na agência, e eu tenho na realidade, assim, o privilégio de ser um espectador privilegiado das questões da regulação, né? E tendo tido a oportunidade de estar sentado como diretor da NTT, quando ela estava surgindo, né? E aí eu dei como dizem a banda The Eagles, né? We never broke up, we just took a 14 years vacation, né? Então, eu agora, depois de muito tempo, eu estou de volta aqui, tendo o privilégio, porque eu acreditei no projeto. Mas aqui no Rio Grande do Sul, não era um jabuti, né? Tinham famílias inteiras de jabuti habitando as árvores. E isto prejudicou dramaticamente a história aqui da regulação aqui no Estado.
né, que se confunde um pouco com a própria questão da regulação em nível nacional. Eu saí da ANTT e depois eu estava lendo um estudo lá da CEAI, se não me engano, alguém lá do Ministério da Fazenda, lá, da Economia, enfim, mostrando, e eu estava lembrando que eu fui talvez o único diretor que pediu demissão da ANTT. Né? Teve outros que pediram, mas foram gentilmente sugeridos que o fizessem. Né? Eu fiz por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque houve uma troca de governo, eu tinha um mandato de 5 anos, né? E no fim do segundo ano eu cheguei à conclusão que, para minha sanidade mental, eu deveria abandonar a agência e esperar um momento mais propício. Por quê? Porque o governo não tinha a menor noção do que era regulação. Mesmo o governo que implantou tinha lá suas dúvidas, porque não era convicção, era necessidade. Mas o governo que o sucedeu, ele não tinha a menor noção de coisa nenhuma e eu ia perder minha sanidade mental. Então, abri mão de 3 anos de mandato, fui fazer lá um pós-doc e tal, mais confortável lá na Inglaterra e tal, né? Mas eu retorno agora na convicção de que, por ser uma agência multissetorial, que a agência é, por ter um histórico muito rico, exatamente por regular diferentes setores, então o aprendizado de uma área para outra é muito relevante em relação às sanções, em relação às questões de integridade, etc., porque alguns setores nós temos muito bem avançados no país, mesmo com algumas pequenas barbeiragens que foram feitas ao longo do tempo, como o setor elétrico, por exemplo. Né? Então, a gente vê o setor elétrico funcionando e vê o setor de transportes, que é a pré-história, é o período antes da pré-história, né? Meio jurássico. Então, a gente vê falta de regras, falta de uma série de questões e um amadorismo, um primarismo muito grande. Então, para não me alongar demais aqui na minha introdução, eu diria o seguinte: o desafio está sendo muito interessante, porque o ambiente aqui no Estado está bem favorável, embora não seja perfeito. Até porque tem alguns regramentos em nível nacional e algumas decisões em nível do judiciário que acabam forçando, na minha visão, inclusive quem está querendo fazer o certo a não fazê-lo, como é o caso de algumas regras que depois a gente pode discutir aqui na sequência. Legal, Sena. Muito obrigado aí pelas suas considerações iniciais, pelo conteúdo dos primeiros 10 minutos das intervenções da Renata e do Sena, já deu para ver o quanto eles dominam e entendem desse assunto. Então, para que a gente possa aproveitar, inclusive, mais da participação desses nossos 2 brilhantes convidados, desde já eu queria passar a palavra para os nossos debatedores, e não poderia deixar de ser diferente. Primeiro, vou dar privilégio às mulheres. Então, doutora Cristiana Fortini, por favor, gostaria que você endereçasse a primeira questão aos nossos convidados. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, dizer que eu me sinto muito privilegiada de estar aqui em nome do IBEG, mas, ao mesmo tempo, também ser integrante do IDASAN é uma alegria muito grande. Dizer que estar com os senhores e as senhoras é motivo de orgulho, porque, enfim, são nomes tão importantes nesse cenário da regulação, portanto, eu me sinto destacada de estar aqui participando. Eu acho que há uma pergunta inicial que poderia ser endereçada tanto aos 2, né? Mas acho que a minha função aqui é mais de endereçar as perguntas à doutora Renata, mas se não houver alguma impropriedade, penso que os 2 possam se manifestar a respeito dela, que são as seguintes. A primeira pergunta é relativa aos desafios, que são desafios que, imagino, estejam mais potencializados por este problema pelo qual nós estamos passando, que afeta qualquer dos setores, claro que afeta mais determinados setores que outros, então a doutora Renata que lida aí com a questão do transporte coletivo, rodovias, aeroportos. Evidentemente que o vírus não escolhe ambiente no qual ele não penetra, ele é onipresente, e certamente lidar com a questão da regulação, especialmente nesses segmentos, é algo que exige um esforço de criatividade, um esforço de ultrapassar barreiras, de tornar a regulação um instrumento que possa favorecer os usuários e, claro, os prestadores do serviço, que são parceiros na concretização do interesse público. E a segunda coisa que eu queria
abordar tem relação com algo que me parece central no tema da regulação, que é uma correlação entre a ideia de deferência, de reconhecimento de capacidades institucionais e, portanto, de compreender que as agências reguladoras devem, de fato, receber da ordem jurídica e, portanto, também dos seus aplicadores, aqui destacando a questão do Poder Judiciário, uma liberdade decisória, uma liberdade regulatória. Claro que a gente sempre usa a liberdade aqui de maneira não literal, né, de maneira entre aspas, mas, ao mesmo tempo, uma crescente preocupação em se impulsionar as agências reguladoras a se ocupar do tema da legitimidade. Portanto, nós temos um caminhar do Poder Judiciário, pouco a pouco, reconhecendo a questão da deferência, admitindo esse espaço para que a regulação se dê num ambiente técnico, num ambiente apolítico, num ambiente de maior amadurecimento, mas, por outro lado, o legislador e também a doutrina e também a jurisprudência sendo cada vez mais rigorosos na tentativa de lembrar às agências reguladoras que esse ambiente decisório ele há de ser dialético, ele há de contar com a questão do diálogo, a reservar uma oportunidade de participação à sociedade. Portanto, essa ligação entre deferência, capacidades institucionais e legitimidade, eu queria, se possível, ouvir um pouquinho a respeito disso. Bom, Cristiana, obrigada pelas provocações. Os desafios, começando pela primeira, né, desafios que foram potencializados pela pandemia, se eu for falar de cada um dos 3 setores que a gente vem regulando, eles vão cada um para um lado, né? Então, transporte coletivo, por exemplo, vem sendo muito desafiador, inclusive porque órgãos de controle, sociedade e agentes públicos e políticos, então, quer dizer, todo mundo divergem do que acham que seja a melhor solução para o enfrentamento da pandemia. Isso quando eu estou falando exclusivamente da prestação de serviço. Quando eu vou falar, então, das perdas e preocupações de fluxo de caixa inerentes à pandemia, então escala para outro nível de discussão. Então, assim, por exemplo, a gente, logo que se iniciou a pandemia, né, e o João outro dia até brincou para mim, a Letícia, aliás, que eu devo ter uma gravação até falando sobre isso, já de tanto que eu já falei, a gente buscou, assim, uma aproximação das concessionárias, pensionárias e tal, para entender as dificuldades diárias que eles iam sofrendo. E eu posso resumir que a maior preocupação, obviamente, e que era uma preocupação, inclusive, do privado na sua casa, era fluxo de caixa, né? Então, mesmo a gente, no nosso dia a dia, ficou preocupado que, de repente, a nossa renda podia cair, eu tenho obrigações financeiras e tal. Imagina, então, um prestador de serviço como nos serviços delegados. Quando a gente fala transporte coletivo, por exemplo, os custos, o fluxo de caixa é muito intenso. Então, para transporte coletivo e rodovias, a gente tentou buscar algumas soluções que pudessem ter algum reflexo mais imediato em fluxo de caixa para trazer uma tranquilidade na execução contratual, né? E ainda que no transporte coletivo, como eu tenha dito antes, a parte jurídica ela está fragilizada pela falta de licitação, a gente tem ali permissões vencidas, mas com regras que a gente aplica, e aí tanto eles são aderentes a essas regras, como a gente fiscaliza em cima delas, enfim. Então, buscando só o enfoque do transporte coletivo, que talvez seja o mais interessante do ponto de vista de ilustração, a gente, num primeiro momento, determinou que eles poderiam reorganizar horários, né, já que, de repente, a demanda caiu quase a zero em algumas linhas, né, por conta da restrição de movimentação, municípios fechando entradas, né, enfim. E limitou também a quantidade de passageiros por veículo.
Aí, a medida imediata foi uma chuva de ofícios do Ministério Público questionando falta de transporte coletivo ou necessidade de abertura de mais horários. Aí, então, você vai e abre mais horário. Aí vem chuvas de fotos de usuários reclamando com onde já se viu, que isso, que aquilo. Então, assim, todo mundo tem uma opinião. E eu já falava isso quando eu trabalhava com educação superior, né? Tem alguns assuntos que todo mundo tem a sua opinião para dar. Então, é difícil ser regulador nesse momento, né? Mas a gente conseguiu chegar no meio termo ali de determinação de gatilhos de horários e limites de ocupação dos veículos que tornou justificável cada uma dessas decisões, tanto para defender perante críticas ou algumas sugestões em órgãos de controle, ou prefeituras ou usuários, né? Então, a gente entende também que essas medidas ajudaram o fluxo de caixa deles e, enfim, é o que a gente conseguia, num primeiro momento, oferecer. Nas rodovias também, a gente vem tentando reorganizar também o fluxo de caixa, na verdade, não a gente organizar, mas dando indicativos às concessionárias de como a gente aceitaria alguma ou outra flexibilização, né? Que vem, inclusive, de orientação que a gente recebeu da nossa consultoria jurídica aos limites que a gente poderia chegar. E nessas orientações a gente questionou como lidar com infrações, né? Se eu poderia falar isso aqui, parece que é errado, o termo que eu vou usar é equivocado, mas assim, é como se fosse fazer vistas grossas, mas não é fazer vistas grossas, é entender a incapacidade dela de executar aquela obrigação diante do momento em que ela está vivendo e, assim, não fazer a notificação. Então, a gente ainda está num momento em que, embora a agência esteja coletando dados que pudessem ou possam levar a notificações, esses dados estão sendo apresentados à nossa PGE justamente para a gente entender o quanto a gente, como fiscal, pode não transformá-lo numa notificação sem que depois venha algum questionamento de falta de atuação da agência, né? E, nesse meio caminho, algumas concessionárias vêm também desenvolvendo discussões no 1 a 1, né, com suas especificidades, em que a gente tem tentado dar respostas justamente para preservar a boa prestação de serviço. Então, assim, os desafios são muitos, né? Eu dei uma resumida do cenário que a gente vive, e tem sido até um privilégio para mim, ainda que por uma questão negativa, poder estar na agência nesse momento, né? E entender essas dificuldades e tentar pensar nas soluções nesse sentido, de vivenciar isso. Mas, de fato, é um momento que tem sido muito crítico, né? E, em relação à deferência, reconhecimento de capacidade, né, e legitimidade, achei genial a pergunta, né, a provocação. Até a gente, você também participou lá na jornada de direito administrativo, a gente viu que isso veio e voltou em alguns enunciados, né? E para mim foi enriquecedor ver o tipo de discussão que se criava a cada enunciado num sentido de deferência que era proposto, porque há um receio, a gente nota, né, de judiciário, de dar uma carta branca para uma agência reguladora, porque também a agência reguladora precisa provar a sua capacidade para se legitimar, né? Então, a gente tem aí, de fato, um ciclo que, a meu ver, a gente vem conseguindo, as agências no Brasil, um apoio que a ABAR tem dado, que tem sido muito importante, uma troca de experiências que a gente vem tendo, a gente vem conseguindo fortalecer a nossa atuação regulatória, né? Trazendo uma regulação contratual para trazer mais segurança aos setores, pelo menos eu falo no setor de transportes, que eu venho observando, mas ainda assim, eu acho que a gente está longe de vir, de repente, uma iniciativa legislativa que seja uma facada em alguma regulação histórica ou alguma atuação histórica da agência. E, ao mesmo tempo, é legítimo também, né? Então, é difícil, eventualmente, a gente conseguir separar o que é meramente técnico do que é a legalidade em si, do que está sendo proposto, mas do ponto de vista de quem está na agência, como eu, e quer defender a atuação da agência,
o que eu faço é dedicar o máximo possível a trazer robustez àquela decisão regulatória para que ela se mantenha e seja difícil de ser contestada, né? Então, é uma missão aí que a gente tem, é justamente lidar com essa situação de atuação doutrinária jurisprudencial, enfim, e a nossa regulação. Mas será que seria possível dizer que a solidez, a densificação da ideia da deferência, ela está atrelada a uma contínua demonstração por parte da agência reguladora da legitimidade do agir dela e por isso mesmo ela estaria atrelada a essa preocupação de não ser uma voz encastelada, uma voz que não observa o mercado que está sendo regulado. Portanto, seria alguma coisa como uma mola propulsora. Quanto mais se busca legitimidade, quanto mais audiências públicas, quanto mais se reforça isso, que vem da LINDB, que vem do próprio marco legal das agências reguladoras, mais as agências se solidificam e mais deferência se dará a elas? Sim, eu concordo, até porque eu acho que talvez uma dificuldade grande que a gente tenha hoje é a da advocacia da regulação, né? Que é da própria compreensão, né? da nossa atuação e dos nossos limites e do porquê a atuação é assim. Eu não acho que tem que ser dada, de fato, uma blindagem do tipo a decisão não é para ser alterada de forma nenhuma, não é nesse sentido, porque muitas vezes ela está muito relacionada a aspectos jurídicos relevantes de contraditório e ampla defesa, né? Mas é muito importante, sim, eu acho, essa busca pela legitimidade e ampliação, utilizando até métodos já consolidados de análise de impacto regulatório e de accountability, né? Para justamente conseguir chegar no que seria um desenho ideal, né? Mas, enfim, ainda talvez tenha uma dificuldade ali na própria composição das agências, talvez, né? E a nossa forma de contratação, de pessoal, enfim, de capacitação. Bom, Renata, realmente os desafios e as dificuldades aí são inúmeros, né? Eu acho que talvez o histórico do direito regulatório nunca tenha enfrentado uma situação equivalente. E realmente agora é que vai se colocar à prova toda a estrutura jurídica que foi consolidada para exercer esse tipo de regulação, enfim. Estamos percebendo que as agências estão também se preparando para isso e agindo de forma bastante proativa. Eu achei a questão inicial da Cristiana muito boa, até porque ela pode pautar perguntas posteriores. Então, antes de passar a palavra para a Letícia, eu queria ouvir um pouquinho do Sena. E logo após os comentários do Sena, a gente passa para a Letícia fazer a pergunta dela. Sena, por favor. Acho que, novamente, o áudio está desligado. Desculpe, ok. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande, Negrini e Cristiano. Assim, uma concessão, eu como engenheiro, eu sou engenheiro, então me desculpem, eu sou muito limitado, né? Engenheiro tem lá suas dificuldades, às vezes, mas eu acho que tem o prós, os ônus e o bônus de selo. Mas uma das coisas, para mim, é muito claro, que uma concessão é a gestão de um fluxo de caixa, em que o poder público transferiu para o privado e a missão fundamental da agência é fazer cumprir aquele fluxo de caixa. Uma das coisas para mim que é muito importante é o seguinte, né? Eu tenho comentado, nós temos discutido muito aqui na GERGS, o seguinte, nós vamos cobrir 7 governos. Como aqui no Rio Grande do Sul não tem reeleição, até tem, mas nunca foi reeleito nenhum governador, então a diversidade ideológica é ampla e sempre tem uma ideologia dentro dos limites e tal, mas sempre tem um governo diferente do anterior. Então, isso só mostra, obviamente, que a responsabilidade da agência é muito grande em preservar esse equilíbrio econômico-financeiro desse fluxo de caixa, que está sempre bombardeado permanentemente de todos os lados, né? Os concessionários também estão... eu vou sempre falar em captura por parte do governo. A captura não é só por parte do governo, a captura é por todo mundo, até o usuário, né? Tenta capturar também as associações de usuários, todo mundo tenta.
Eu jamais esqueço uma lição que eu aprendi com Antônio Stachy, que era o economista-chefe do World Bank, em que ele dizia o seguinte: o regulador ideal é aquele que é odiado por todos. Né? Ele me parece, essa é uma função maldita do ponto de vista de quem, assim, depois dali, jamais ninguém pode querer ser eleito para absolutamente nada, nem para o condomínio. Por quê? Porque ele tem que desagradar os interesses de todos simultaneamente. Né? Então, me parece que esta figura ela precisa ser preservada e aí tem que ser blindada, sim, principalmente do ponto de vista do judiciário. Né? O legislativo ele é mais sensível a essas questões todas que a gente sabe. Tal, né? E sempre me perguntam, ainda aproveitando isso, o pessoal sempre pergunta assim, qual é a agência benchmarking? Eu tenho uma agência benchmarking aqui no Brasil, chama-se Banco Central. Me parece que o Banco Central é o ideal do ponto de vista... Assim, a gente não ouve falar dos dirigentes. Eu perguntei para pessoas que eu conheço quem é o vice-presidente do Banco Central. O presidente tem dirigente. Ninguém sabe. Né? Talvez nem ele. Mas o importante em relação a isso sim, esse papel de salvaguardar o mercado, salvaguardar as relações, e para isso precisa estar blindado. É óbvio que tem que prestar contas. Né? E para isso existem os órgãos de fiscalização, os tribunais de contas, Ministério Público, esse pessoal todo aí. Né? Há de grande problema que eles também querem regular, e de preferência eles é que querem regular e botar também, eles também querem nos capturar. Todo mundo quer nos capturar. Né? E, inclusive, quem deveria estar nos protegendo. Mas me parece, então, dentro desta questão da legitimidade, né? E para fechar, para não me alongar muito em relação a isso, uma coisa que sempre me chama a atenção muito é por que a USP recebe anualmente um percentual absolutamente substancial do orçamento de São Paulo, e isso sequer está escrito na lei. Por quê? Porque ela conseguiu convencer a sociedade de que ela tem um papel absolutamente fundamental para o desenvolvimento do Estado referência, né, que é um país que chama São Paulo. Então, mesmo não estando escrito, eu fiquei surpreso, até nem sei se é verdade isso, né, mas me disseram, não está escrito. Como assim? Nunca diminuiu? Não. Então, tem um acordo. Por quê? Porque esta instituição adquiriu esta credibilidade, esta legitimidade. E ninguém bate na USP, até bate, mas eu acho que esse, talvez, Banco Central e USP, né, talvez seja um bom modelo para nós, agências, perseguirmos. E aí, esta credibilidade que a gente precisa tanto para que a gente tenha independência, inclusive financeira, né? Então, a USP tem a liberdade acadêmica, o orçamento preservado, às vezes gastam demais. E isso que a sociedade tem que estar meio de olho, que não pode dar todo aumento para os professores e esquecer que tem que comprar papel higiênico. Mas no caso da agência, então, a fiscalização, o controle externo é óbvio que precisa também, mas tem que haver uma certa blindagem. Né? Muito bom, Sena. Letícia, palavra. Maravilha. Bom, que eu também não vou deixar de registrar minha satisfação de estar aqui com vocês, esses debatedores aí excelentes também, pessoas queridas e ótimos atuantes, e esses dois reguladores que eu diria, assim, que são meus preferidos, praticamente, né? Em que sentido, aliás, né? E é isso que é interessante a gente notar, né? Renata está cansada de me dizer não, se não, né? Quando eu falo preferido, né? O Sena também fazia na época da NTT, e mesmo assim, preferidos nesse sentido, num certo sentido odiado. Eu adoro o Sena, você disse que a admiração aqui é recíproca, né? Também pela Renata, mas por vocês. Tem coisas que você me disse que eu lembro até hoje que para mim são conceitos muito interessantes. Não sei se vocês perceberam todos a profundidade que tem essa coisa da distinção, que foi o Sena, a primeira pessoa que me falou, entre promover concessões por convicção e por necessidade. Isso muda tudo.
Eu acho que é realmente uma distinção interessante da gente ver de partida. E essa história do regulador odiado, né? E a minha pergunta já até tem a ver com isso. Eu também acho que faz parte. O mercado fala, olha, né? Por exemplo, vocês dois, ambos, eu que estou sempre do lado do mercado, eles falam, Renata é complicada, Renata, mas todos têm profunda admiração pelo papel de regulação. Por quê? Porque sabe que a pessoa está ali exercendo as suas prerrogativas, fazendo o seu papel. Eu estava agora, coisa que, aliás, já fiz também com decisões de vocês dois, estava agora despachando o processo de o regulador, o controlador, se indicando uma decisão da agência. E é outra coisa, você está defendendo uma decisão que beneficiou o seu cliente, na verdade, o projeto, e que venha de reguladores como vocês, porque ela vem bem construída, só tem lá porque ele está em plena consciência de que aquele é o papel que a agência deve fazer e não que está beneficiando a concessionária, que é o papel Então, os dois, para mim, se destacam no mercado de regulação, vamos dizer assim, por essa característica. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para o Sena, e bem relacionada a tudo que a gente está falando aqui, Sena, falando das dificuldades e necessidades, e você começou falando do jabutis, aqui rapidamente contextualizando todos os nossos ouvintes aí na questão, porque a questão tem a ver com isso, embora seja mais focada na sua questão da Agerges mesmo, que é muito interessante, porque trata do fortalecimento das agências de modo geral. E a gente, é isso, nós que estamos do lado de lá do balcão, de vez em quando, né? Às vezes a gente está do lado do poder público, contratado por eles, estruturando alguma coisa, a gente, o que precisa é ter uma agência forte, justamente para bancar essas decisões, né? E o que é necessário para isso, né? O que é... E daí, dentro desse contexto, acho que só vale para botar todo mundo na mesma página. O Estado de São Paulo, que tem uma agência benchmarking, vamos dizer, né? O Estado de São Paulo lançou recentemente um projeto de lei de reforma administrativa e financeira, e esse projeto de lei tem um dispositivo que afeta frontalmente a autonomia da agência, porque submete a avaliação prévia do poder concedente, que no caso do Estado de São Paulo é bem claramente o Estado de São Paulo, né? Não tem as confusões que tem no plano federal, dizendo que essas decisões têm que ser submetidas a uma avaliação prévia do poder concedente. Então, era disso, o Sena falou que é um jabuti, porque, de fato, é um jabuti, né? A reforma toda tem uma tônica, que vem aquele dispositivo ali perdido, ali no meio do lado. Então, assim, é claro que a gente sabe que esse tipo de política afronta a autonomia das agências. Mas eu fiquei curiosa, Sena, embora conheça um pouco, fiz recentemente uma entrevista com você para poder até compreender melhor essas questões, mas quais seriam, né, tirando esses ataques mais óbvios, né, de afronta às agências, né, quais seriam as medidas, na sua opinião? E aí eu te pergunto, não só como diretor, não só com a sua experiência em regulação, mas como também integrante da diretoria da ABAR, né, da Agência Brasileira, que representa as agências reguladoras, quais seriam essas regras, e aí já bem ligado até à integridade, que faz com que as pessoas que queiram fazer a coisa certa não conseguem fazer a coisa certa? Quais seriam esses jabutis aí que estacionam e que todos, né, devem lutar, os reguladores cientes das suas prerrogativas, e nós também, advogados e representantes aí dos investidores que precisam de uma agência forte atuando para que o projeto realmente seja bem desenvolvido. Obrigado, Letícia. Eu fico lisonjeado aí com os teus elogios, né? E ainda mais vindo de ti. Então, muito obrigado. Mas eu diria assim, Letícia, eu jamais vou esquecer que quando eu saí da agência, então, nas circunstâncias em que eu comentei anteriormente, aí eu fiquei curioso depois, né, lá de Oxford, olhando aqui para o Brasil, cara, quem é que vai vir para o meu lugar? Né? Quem é que entrou no meu lugar? Um sujeito que tinha sido suplente de vereador de uma cidade aí do país, aí do norte do país. Né? E eu digo, pô, e o que o cara sabe sobre transportes, né? Ele tem um carro, ele sabe dirigir. Então, assim, me parece, né, e olha, era uma agência federal, né, num momento super delicado,
E me parece, então, uma das primeiras coisas realmente é ter um corpo diretivo de alto nível. Isso, para mim, é absolutamente fundamental. Tá? Por quê? Porque, normalmente, nas agências, e essa eu tenho observado, inclusive agora, olhando, participando da diretoria da BAR também, assim, as agências têm corpos técnicos muito interessantes, muito qualificados, de uma forma geral. Mas quando tu olha para cima e vê alguém que tu não colocaria como teu subordinado, isso é um problema seríssimo. Aliás, eu acho que essa é a forma mais efetiva de matar uma agência e de capturar uma agência. É botando gente incompetente para comandar. Essa, aliás, é óbvia. Eu acho que às vezes falta para alguns governos a inteligência para se dar conta disso, né? E aí bota algumas pessoas boas, realmente sem saber. Mas eu acho que o primeiro ponto central realmente é ter um corpo diretivo qualificado, porque eu tenho visto que muitas vezes os técnicos, como eu disse, têm excelente nível, trabalham de uma forma correta, adequada, preocupados em fazer o correto, fazer o certo, né? E depois tu vê lá em cima e a captura se dá de forma subreptícia, assim, sutil, via algumas questões assim muito sutis, vamos dizer assim. O quê? Da hora lá da tomada de decisão. Então, às vezes, os processos vêm bem instruídos, chega lá em cima e acabam não se materializando. Então, acho que além de corpo diretivo altamente qualificado, obviamente que o nível salarial faz parte de tu conseguir atrair boas pessoas, né? Eu acho que tem uma simetria aí natural quase, até para os comandos que eu estou dizendo, né? Então, aliás, tem algo que você sabe mais do que eu, muito provavelmente, é muito difícil um advogado de bom, né, de bom nível ir para uma agência, porque a questão salarial não o satisfaz jamais. Por quê? Porque é muito limitado o valor. E, ao mesmo tempo, isso inibe muitas pessoas de alto nível de participarem da agência, que é outra forma também de reduzir a capacidade da agência. Mas eu diria que, olhando sob essa perspectiva e, de alguma forma, assegurando que os níveis técnicos, a observação das questões relacionadas à compliance, lembrando o tempo inteiro, observando com mecanismos eficientes, eu acho que isso aí ajuda bastante em relação a isso. Mas também, né, Letícia, uma das coisas que eu sempre olho é a questão dos contratos, né? E muitas vezes, outra questão que me ocorre agora, lá, acho que aí de São Paulo também, quando eu estava estudando bastante as questões de rodovias, era assim, ó, quando o programa de concessões foi feito, isso aconteceu aqui no estado direto, mas São Paulo é mais estrategicamente importante em relação a isso. Quando o programa foi feito de concessões em São Paulo, ele previa um conjunto de outras concessões que iriam acontecer na sequência, né? Bom, e aí eles não aconteceram. Então, foi um planejamento que, de alguma forma, compôs parte do acervo informacional para que os tomadores de decisão se posicionassem e decidissem por um determinado. Então, por exemplo, olha, daqui 5 anos vai ter concessão numa rodovia X que concorre em determinado trecho com a rodovia Y que eu administro. E em não acontecendo isto, né, acabou, obviamente, até acho que isso aí é motivo de busca de reequilíbrio econômico financeiro dos contratos. Então, acho que isso também ou se não foi, vai ser, com absoluta certeza. Então, essa fragilidade, esta falta de constância, esta maturidade da questão do planejamento do poder concedente, por parte do poder concedente, também acaba influenciando. Então, muitas vezes, tem que se tomar decisões assim pontuais em cima da falta de uma visão maior do que é o cenário mais amplo mesmo, né? Então, eu acho que, assim, num primeiro momento, Letícia, esses são os aspectos que me lembram que, de alguma forma, são importantes dentro desta questão. Mas, realmente, eu destacaria esses dois, sendo que o primeiro é corpo diretivo. Se tiver gente em que as pessoas respeitem comandando, facilita muito. Se é verdade que a gente, nos estados maiores, algumas federais, etc., a gente tem isso, não acontece em todos os lugares, né? E mesmo, bom, o cara que, não que eu tenha muita coisa não, mas o cara que me sucedeu, ele conhecia tanto de transporte quanto qualquer motorista de Uber. Muito bom, Sena. Não é à toa que a Artesp e a Gergs são agências de destaque, né? Porque realmente a diretoria de ambas são compostas por pessoas do mais elevado nível, haja vista
as colocações e as atuações diárias aí de vocês, que para nós que militamos no setor regulatório, temos o prazer de lidar e de dialogar em altíssimo nível com cada um de vocês, tanto em nível de direção, quanto também sob o ponto de vista dos técnicos componentes também das próprias agências. Doutor Augusto Dalpozo, queria ouvir um pouco de você. Por favor, a sua palavra com considerações iniciais. Vamos lá. Bom, muito boa noite a todos, né? Já estamos à noite. Queria primeiro agradecer muito realmente a presença de pessoas que eu admiro incrivelmente, 2 reguladores do mais elevado calibre no Brasil. E eu não estou falando isso exagerando, viu, Renato e Sena? Não é exagero, não. Se a gente tivesse reguladores como vocês em todas as agências brasileiras, sem dúvida alguma, a gente tinha um sistema regulatório muito mais eficiente no Brasil. Então, muito obrigado pela presença. Eu sei da agenda complicada de vocês, por estar com a gente aqui, debatendo um assunto tão relevante e tão importante. Queria também cumprimentar meus colegas, Cristiana, Letícia, o Rafael, nosso âncora, querido João Negrini, e dizer que é uma satisfação compartilhar com vocês esse momento também. A minha pergunta, na verdade, vai para a Renata. Hoje até, Renata, pela manhã, a gente discutia numa reunião no BID exatamente o chamado framework institucional, né? A necessidade de uma pujança regulatória para que você possa atender aos anseios de todos os stakeholders que, de alguma forma, estão ligados, né, à delegação da prestação desses serviços, e são muitos, os órgãos de controle, os usuários, o próprio poder concedente originário, enfim. E, a partir disso, né, o grande desafio institucional que eu acho que existe é realmente essa consolidação desse framework para que a gente possa ter a segurança, né, de que os serviços, primeiro, serão prestados com a qualidade que se pretende. A gente não pode esquecer que tudo isso é feito para que o usuário seja bem atendido, né? No final das contas, toda essa construção, ele tem um foco que é o usuário e, obviamente, o desenvolvimento econômico e social, especialmente no setor de transporte, tão relevante para o desenvolvimento do país, que depende necessariamente de uma regulação efetiva. Além disso, você tem a questão do próprio investidor. Há necessidade, e por isso a credibilidade de vocês é fundamental, para que o investidor tenha a tranquilidade, a segurança, né, de que poderá entrar neste casamento de longuíssimo prazo, com muitas intercorrências, e que vocês estarão ali com uma eficiência regulatória para atender aos anseios necessários para que isso possa se dar de uma maneira absolutamente tranquila, o mais tranquila possível, porque a gente sabe que não é fácil. Contratos de longo prazo são contratos indeterminados por sua natureza e que exigem a todo momento um esforço regulatório de preenchimento de lacunas, e isso, né, tem muito a ver com uma eficiência dessa regulação. E aí você tem dentro dos investidores pessoas que, não só os investidores que propriamente participaram da licitação e de alguma forma estão ali funcionando como concessionário, mas o próprio mercado, né? Esses financiadores, esses investidores obtêm recursos junto a bancos desenvolvimentistas, junto a bancos privados. A gente quer que os bancos privados cada vez participem mais do processo da infraestrutura, por isso essa credibilidade é fundamental. Além, obviamente, o próprio mercado de capitais, porque quando você emite uma debenture, quer dizer, eu quero ter a tranquilidade de que comprei uma debenture de uma concessionária e que eu vou ter o resultado ali esperado, né? E que a agência vai realizar a sua atividade. Vejam, então, que a responsabilidade de vocês é muito grande, é gigante, na verdade, e o desafio institucional é cada vez maior. E esse desafio, né, ele tem que ser espraiado para todas as agências, né? Não só as agências federais, que já têm uma locução mais antiga, e a Artesp e a Gerg são agências referência, mas você tem agências por todos os estados e que essa demanda de capacitação, e acho que o trabalho que o Sena pode realizar, né, junto lá à associação é fundamental para trazer essa institucionalização cada vez mais assertiva, trazer o compromisso da agência na realização do seu papel. Às vezes, como o Sena falou, há um desconhecimento do seu papel em relação a essa atividade. Isso acaba sendo muito prejudicial, né? E vocês não podem ser realmente benchmark para que outras agências
possam seguir esse caminho, né? E aí, Renata, dentro desse cenário aqui, eu queria lhe fazer 2 perguntas, né? Acho que não vai ter problema, mas essa mesmo projeto de lei que mencionou a Letícia aumenta a competência da Artesp para outros, né, serviços, especialmente da Secretaria de Transportes Metropolitanos, que hoje não necessariamente está sob a égide aí de competência da Artesp. Primeiro é saber como que a agência está se preparando. Claro que é um projeto de lei, não se sabe ainda como isso vai significar dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, mas eu queria entender como é que vocês estão percebendo essa novidade, como é que vocês estão se preparando institucionalmente para abarcar toda essa nova estrutura regulatória, né? E um segundo ponto que me perguntam muito aqueles que estão começando a entrar no mercado de infraestrutura é um pouco em relação ao planejamento da estruturação de projetos, né? Vocês tiveram aí recentemente um projeto absolutamente exitoso, né? E virão outros. Como se dá a estruturação de projetos e a transmissão da experiência do estruturador? Você tem uma subsecretaria de parcerias em São Paulo, há uma relação dialógica com a Artesp, que depois será responsável por promover a performance contratual. Como é que você transfere? Isso no BID foi objeto de muita discussão, quer dizer, quando você tem unidades de PPP, a necessidade de uma dialogia com as agências que eventualmente vão tratar da execução do contrato e que precisam pegar toda a experiência da estruturação e, obviamente, utilizar para o bem da execução contratual. Como é que isso acontece desde a estruturação até a continuidade para que a performance contratual seja absolutamente aquela que a gente deseja, salvaguardando o interesse público e, obviamente, conferindo ao investidor a segurança jurídica que ele necessita. Desculpa se me alonguei, mas queria ouvir você, Renata, essas 2 questões aí, por favor. Não, imagina. Bom, em relação ao projeto de lei, ele, de fato, né, ele traz uma competência maior para a agência, que hoje a nossa lei complementar ela tem uma exceção, que é serviços de competência da Secretaria de Transportes Metropolitanos, e para de existir essa exceção, né, se aprovado o projeto da reforma administrativa. E aí a agência, então, receberia contratos de EMTU, trilhos, eventualmente, enfim. O que a gente vê? O projeto ele também fala sobre o rearranjo de pessoal, né? E a gente está falando de muita gente que é concursado, então não é simplesmente demitir, ainda que o projeto tenha lá e tenha soado mal para alguns, a forma como colocou o PDV, né? Acharam que foi insensível a forma como foi posta, mas, enfim, há ali um PDV, mas há também a necessidade de se absorver pessoal. Então, isso, a princípio, eu acho que ainda não tem uma definição clara dessa redistribuição de pessoal, mas certamente a gente receberia expertises, inclusive dos órgãos extintos, pela realocação de pessoal concursado, enfim, que tenha estabilidade. Evidentemente, a gente teria que mudar um pouco a nossa estruturação do ponto de vista de superintendências, gerências, né, para comportar os diferentes serviços de forma a não trazer uma régua desigual, né, para o tratamento. Mas, enfim, eu acho que é um desafio que a agência poderia, sim, assumir e abraçar, e que talvez o desafio maior possa ser até não do ponto de vista técnico-regulatório, mas do ponto de vista de compatibilização de regimes, né? Porque, eventualmente, possa existir aí diferenças salariais ou questões trabalhistas nesse aspecto, né? Que geram um ambiente que possa criar alguma situação que incomode, mas não que não seja possível de se resolver, né? Então, assim, é claro que não estou dizendo aqui com a tranquilidade, vai ser simples. Talvez eu diga com a tranquilidade de quem está em fim de mandato, mas eu entendo que não é um desafio insuperável, não. E do ponto de vista de
da questão de modelagem, planejamento e estruturação de novos projetos. Hoje mesmo de manhã, numa conversa sobre sustentabilidade também, num congresso que vai acontecer, eu disse que uma questão bem interessante da nossa experiência aqui em São Paulo é que justamente a diferença de organização que a gente tem para o governo federal, né? O governo federal é um monstro, quem teve condição, como é o caso do Sena, de ter tido uma experiência no federal, depois vem para uma experiência no estado. Gente, estou falando de duas coisas absolutamente diferentes, né? Eu estou numa casa sem nada e na outra estou numa mansão cheia de empregados. É quase isso, assim, se você for fazer uma analogia. Então, lá, o governo federal ele pode se dar o luxo de ter a EPL trabalhando junto com o BNDES, trabalhando junto com o Ministério de Infraestrutura e com a consultoria da agência reguladora. Aqui é aquela famosa não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, a agência teve um papel absolutamente protagonista nessa estruturação de projetos, o que, embora tenha sido muito desgastante, e eu tive em todos eles, então eu posso dizer com conhecimento de causa, estilo pizzas às 11 horas da noite na agência, eu achei que foi imprescindível para o resultado que a gente chegou, que foi de tratamento de problemas, né? Por quê? Porque estava a mesa discutindo um novo contrato, ainda que com um apoio de consultores contratados e uma consultoria muito excelente, assim, que é o AFC. Ainda assim, no fim do dia, o que a gente punha à mesa eram os nossos problemas corriqueiros que a gente queria evitar e que não acontecesse jamais novamente. Então, para cada cláusula contratual nesses novos contratos, eu tenho um motivo para ela existir, uma razão que eu quero que não aconteça mais. Eu posso ter outros problemas, mas todas essas discussões judiciais que a gente vê, algumas que patrocinadas até por vocês, Letícia, é isso, eu não esqueci que você falou que eu sou odiada, mas, enfim, essas discussões... a gente trouxe ali naquela mesa de discussão com engenheiros, o pessoal do UFC, o pessoal, até o BNDES participou, né, no começo, para tentar resolver. Então, na verdade, foi uma experiência já de um tudo junto misturado, assim, que agora não, a Subsecretaria de Parcerias e Inovações, ela tem um papel fundamental, assim, de tocador de projetos e de busca por padronização de premissas estaduais em projetos, né, para ter uma linha, para ter uma segurança no Estado em relação aos projetos em geral. A gente troca muita experiência bem-sucedida de outros setores, né? Então, em Pipa, por exemplo, a gente importou algumas questões que foram consideradas boas práticas nos editais do metrô e levou para os editais de metrô situações que a gente considerou relevante e aproveitou também para ser um momento para justamente tentar organizar esse framework institucional, né? Como você disse, ao colocar de forma separada já nos contratos a indicação de níveis de serviço, de forma separada, fácil de achar, enfim, normas regulatórias que incidam, procedimentos decisórios, e refletir também nesses contratos uma consistência decisória que a agência tem. Vocês, concessionárias, advogados do setor, podem não concordar com as nossas decisões, mas eu acho que vocês não discordam que há consistência, né? Espero. Então, acho que tudo isso é um processo que, aqui no estado de São Paulo, até por não ter a quantidade de pessoal que o governo federal dispõe, a gente conseguiu formar uma equipe e ouvir as nossas diretorias, e hoje, que a gente está no projeto do litoral, né, que o vice-governador já anunciou que quer lançar ainda esse ano e tal, eu tenho uma pasta compartilhada online na nuvem que tem trabalhado simultaneamente dezenas de empregados. E eu acho isso, embora caótico, como você deve imaginar que
muito bom, assim, né? Porque eu tenho que ouvir o fim da linha, né? Quem vai dar um despacho ali, enfim. Então, tem sido bem interessante nesse aspecto, assim. Muito bom, Renata. É nítido o aperfeiçoamento das cláusulas contratuais, das concessões aqui do Estado de São Paulo. Isso se deve muito ao esforço de vocês. Antes de passar a palavra para o nosso disciplinado Rafael, que está aí quietinho, esperando sua vez de participação, eu recebi aqui no meu ponto eletrônico um pedido de resposta. Doutora Letícia, por favor, palavra. É só para explicar esse odiada, pelo amor de Deus, é odiada no bom sentido, justamente pela consistência das decisões quando elas não atendem. Então, rapidamente, só para não perturbar. Foi só uma provocação mesmo, que eu sabia que você ia cair aí, tá vendo? Eu posso também só fazer um breve comentário sobre o que Lógico. Renata, tive menos sorte que tu, porque quando eu estava na NTT, foi quando ela surgiu. Então, no dia 1 da agência, só tinham 4 pessoas, porque faltava um diretor ainda, e mais alguém que foi depois o superintendente, né? E tinha um setor inteiro para ser regulado, para ser reestruturado. Então, na realidade, eu não saí de uma mansão e fui para um casebre, eu acho que eu estou sempre em casebre. É verdade, sendo construir do zero também não é fácil. Rafael, por favor, você que foi paciente aí, perseverou, aguardando quieto, a palavra está com você. Obrigado, João. Estou aqui no fim da fila, me segurando, ainda bem que o microfone fica desligado, né, quem não pode falar, para perguntar, porque eu estou aqui rodeado de uma constelação, né? Não estou ladeado, estou rodeado, porque agora tem essas mesas virtuais. Então, eu quero dizer sobre a minha satisfação de estar na companhia de tão ilustres pessoas e destacadas aqui no direito, na regulação. Quero, portanto, agradecer em nome do IDASAN, em nome também do nosso presidente, professor José Roberto Pimenta, que é uma figura agregadora, que tem uma capacidade de agregar pessoas impressionante. Então, eu queria deixar isso aqui público. O professor José Roberto está nos assistindo. Obrigado. E estou encarregado de uma notícia alvissareira aqui, que é dessa parceria de IBEGE e IDASAN, que, na verdade, esse é o primeiro de uma série de eventos e de outras iniciativas que reúnem os dois institutos. Então, na nossa programação, teremos eventos todas as últimas quintas-feiras do mês. Então, para que todos se programem, né? A nossa qualificada audiência aí, boa noite a todos e a todas. E anunciar, então, que esse é o primeiro de uma série de eventos e agradecer, portanto, a todos e a todas. Vocês vão ouvir meu assistente querendo me passando uma cola aqui, mas vocês me desculpem, eu não tenho o que fazer. Problemas domésticos, ele está com fome, não pude dar comida para ele, então ele está me chamando. Bom, eu quero endereçar a pergunta para o Sena, mas na medida do possível eu quero ouvir a Renata também, porque a Renata ela começou falando sobre isso, sobre sanção. No início da sua fala, ela contornou brevemente isso, depois ela até falou com relação às notificações, qual o comportamento hoje da agência, face, inclusive, a essa situação inédita que nós vivemos, né? Desde logo, eu queria pontuar aqui o nosso passado recente de agência, né? Porque a agência reguladora no Brasil é algo muito recente, de um pouco mais de 20 anos. Então, nós ainda estamos engatinhando, né? E outro dia eu ouvi na banca da minha qualificação de doutorado, algo que eu falei que 20 anos seria muito tempo, e o professor me chamou a atenção. Não, 20 anos é pouco tempo, talvez seja muito para você que é jovem, mas 20 anos é pouco tempo. E, de fato, é pouco tempo. Nós temos um passado muito recente com relação à agência reguladora. Mas a agência, nós sabemos, tem uma agenda ou uma capacidade mais mediadora, né, do que exatamente sancionatória. Pelo menos doutrinariamente, a agência ela tem esse sentido, essa vocação mais de mediação do que efetivamente de punição. Recentemente, inclusive, nós passamos por várias alterações legislativas que, inclusive, iniciaram a própria administração pública nesse comportamento dialógico, num comportamento mais conciliatório, né? Então, hoje nós vemos, inclusive, além de vários outros instrumentos, mas acordo de leniência, não persecução civil, e vários outros tipos de instrumentos de acordo substitutivo de sanções, etc. A própria Lei Geral de Agências, do âmbito federal,
ela diz que ela proíbe, na verdade, a imposição de sanções superior àquela que seria necessária. Nós temos, e por outro lado, nós temos a Lei de Liberdade Econômica, que trouxe, inclusive, a discussão sobre a análise de impacto regulatório. Então, a minha pergunta é a seguinte: a atividade sancionatória das agências reguladoras, elas devem estar inseridas numa análise de impacto? A agência deve fazer esse exercício de analisar qual o impacto daquela sanção para aquele setor ou para aquele agente? E como que está o comportamento das agências com relação a essa postura conciliatória? Eu cheguei a pesquisar na Gerges e eu só localizei uma resolução normativa que trata de sanção, mas não fala nada sobre acordos. Como que está hoje o comportamento das agências com relação a isso? O direito sancionatório, o direito sancionador, ele deve estar inserido numa agenda de análise de impacto? Aí eu queria vocês um pouco. Obrigado. Tá bem. Muito bom, Rafael. Primeiro ao Senna. Muito Perfeito. bom, Rafael. Eu acho que a pergunta é excelente e só corrobora a colocação que foi feita no início da nossa discussão a respeito do contrato de concessão ser um organismo vivo, né? Um contrato de longo prazo que precisa continuamente ser revisitado e de uma forma crítica, né? Tanto gostaria de ouvir também do Senna e depois da Renata como que as agências têm lidado com essa situação, em complemento à pergunta do Rafael. Por favor, Senna. Eu tenho observado normalmente o seguinte, porque a gente às vezes fala considerando uma média, assim, né? Mas eu insisto, a gente tem alguns setores que são muito desenvolvidos, muito madura os sistemas, os contratos são maduros, né? O ambiente regulatório é mais maduro do que outros. Essa semana ainda conversava com os colegas lá da Gerges, em que alguém disse assim, vamos ter que fazer um termo aditivo para um caso do setor de passageiros, né? E eu digo, como é que a gente faz um termo aditivo para um negócio que não tem contrato? Né? Então, assim, olha o nível, quão primitivo é essa questão, e olha, começa assim. Por outro lado, eu acho que agora a gente está com uma boa fase, que é exatamente a questão da análise de impacto regulatório, essas questões todas que a gente tem avançado bastante. Qual é o meu temor, pessoalmente, em relação a essas questões que são bem-vindas, mas que a gente tem uma certa cautela, né? Eu via muito essa preocupação, principalmente no nível federal, das agências federais, instigadas, inclusive, por um projeto lá acho que é a Casa Civil, lá do governo federal, que colocou essas questões todas, é que eu quero ver fôlego das agências para fazer todas as análises de impacto regulatório, e tem níveis diferenciados, inclusive, que a gente faça esse tipo de coisa para cada resolução, para cada coisa que se faz. Ok? Tem que fazer, etc. Né? Mas a questão da sanção, eu acho que ela é extremamente importante na regulação, desde que estejam todas bem previstas no contrato original. A ideia do fato de que a gente tem contratos incompletos, e que, obviamente, a gente, e particularmente neste momento da história, em que as mudanças são extremamente rápidas em todas as searas, econômica, cultural, tecnológica, etc., é óbvio que ele tem que estar sempre permanente evolução e adaptação. Porém, o recurso da sanção ele é extremamente importante. Insisto, ele não pode ser discricionário por parte da agência. Né? Ele tem que ser previsto lá. E aí eu acho que volto para uma questão que eu acho que é muito importante em todas essas coisas que se está discutindo aqui. É o papel do poder concedente estar distanciado do papel do ente regulador. Eu acho que isso é saudável, de uma forma geral. Né? Por quê? Porque senão começa a ter muita confusão em relação a essas coisas, inclusive em relação às próprias sanções. Então, eu vejo a preocupação hoje, a incorporação das questões da análise do impacto regulatório, etc., mas eu não acredito, isso é uma posição muito pessoal minha, eu acho que o poder concedente, quando ele lá atrás imaginou um projeto, e eu insisto, uma concessão é uma intenção, na realidade, a questão formal, legal, é a materialização de uma intenção econômica. Mas o que está
o objetivo daquela concessão, fundamentalmente, é cumprir um conjunto de indicadores a serem acompanhados, etc., investimentos, obrigações, deveres, etc., ao longo daquele prazo, e com as penalidades, ou pelo menos a dimensão das penalidades, previstas quando da concepção, para que quando os bidders estiverem entrando e tal, eles têm noção de o que eles estão entrando. Eu acho que algo que pode acabar representando, sim, o risco regulatório para os dois lados, né? Passar a mão, eu tive também uma experiênciazinha, eu não vou me alongar muito, mas eu tive uma experiênciazinha que eu fui presidente de uma companhia de transportes aqui no estado, no caso, companhia do município, e secretário de transportes, né? Um secretário técnico, sem filiação partidária, etc., e uma das grandes preocupações, por exemplo, da questão das questões de trânsito, é que todo mundo quer sempre ser educado. E tem uma cena muito interessante que me foi relatada, que uma senhora lá fazendo alguma atrapalhada lá no trânsito, assim, não, tu não pode me multar, tu tem que me educar. Como assim? Ela dizendo para o agente de fiscalização. Ele foi muito espirituoso, que ele disse assim, olha só, a escola já tentou te educar, teus pais tentaram te educar, provavelmente teus filhos, pela tua idade, acho que até teus netos, eu acho que teu negócio agora é só penalização mesmo, né? Então, eu acho que, de alguma forma, transpondo esse caso bem caricato para a nossa questão aqui, né? Eu tenho muito medo, né? Como agora o Código de Trânsito vai lá e alivia a mão, entre aspas, como o termo que a Renata... Assim. Então, por quê? Porque isso pode ser um fato casuístico. Isso pode representar o resultado de uma captura por alguém. Então, é bom que seja adaptação, mas eu prefiro sempre, na minha visão, é que esta questão das sanções, elas tenham sido imaginadas a sua dimensão para o contrato e não dissociá-lo. A evolução do contrato, em função de todas as mudanças, que 30 anos, 40, 20 anos, dependendo do prazo que se estiver falando de um determinado contrato, né? Ou seja, o sujeito tem que saber que ele tem que cumprir, sim, e essa coisa de ficar sempre postergando, medidas postergatórias, elas podem, sim, acabar gerando toda uma indústria em relação a isso, que eu acho que não é desejável para um caso como o caso que a gente está considerando aqui, né? Então, só para sintetizar, eu acho que a gente, se for considerar nas análises de impacto regulatório essas questões das sanções, nós temos que ter muito cuidado, muito, porque, na minha modesta visão, ela é uma fonte, sim, de captura. Eu, até na linha do que disse, eu concordo com muito do que o Seno disse, né? E na realidade, até trago um questionamento, assim, uma provocação, na verdade. As nossas sanções, por exemplo, em transporte coletivo, como eu comentei no começo, são irrisórias, né? Então, a gente até fez uma proposta de alteração legislativa, porque todas elas estão fixadas num instrumento normativo, né? Um decreto-lei para alteração, porque hoje elas não servem de nada, né? Elas não cumprem papel nenhum, praticamente. Mas no setor rodoviário, a gente, volta e meia, tem, sim, discussões de razoabilidade ou de adequação, ou de proporcionalidade, né, daquela multa. Já recebemos decisões judiciais no sentido de anular as multas que aplicamos por entender que a proporção não foi correta ou que o valor era muito alto. Essas são as que eu mais gosto, porque elas não explicam, então, o que é o adequado. Elas só falam assim, é muito alto o custo. Né? Enfim, mas o que eu vejo é que, assim, um passo inicial que a gente tem, primeiro, como as nossas infrações estão todas regulamentadas, né, no contrato de concessão, é curioso que, quando eu submeto a consulta pública, eu não recebo nada relativo às infrações. Eu acho que eu sou capaz de dizer que eu não recebi nenhuma contribuição em consulta pública nesses últimos editais falando que o valor é excessivo ou que não é razoável a forma, os níveis de punição ou que alguma coisa. Mas não significa que não gere para a gente uma reflexão quando a gente tem esses casos judicializados, especialmente o que falo vocês, porque aqui o Dalpozo tem sido a minha pedra no sapato,
os que vocês costumam vencer aí, a gente sim tenta alterar isso. Então, você pega, por exemplo, o nosso último contrato de pipa, um trabalho muito grande que a gente teve foi de tentar retirar do contrato sobreposições entre indicadores de desempenho, expectativas de serviço ideal e o que é de fato infração, de trazer ali um escalonamento do que é o meu mundo ideal. Meu mundo ideal é que ninguém morra, é que cada um seja atendido em 5 minutos, tal. O que eu entendo razoável desempenho é que essa variação seja entre A e B, e o que eu acho intolerável, isso virá, enfim, uma infração. Isso pode parecer simples ou bobagem, mas foi um trabalho intenso de muitos dias na agência a gente fazer isso. Então, se alguém pega a matriz de sanções, né, do último contrato e compara com outros, já começa a identificar ali esse exercício que a gente fez, essa preocupação que a gente teve, até porque, claro, esse é um contrato diferente também, que eu trago indicadores de desempenho, coisa que anteriores não trazia, mas que mostra, sim, uma preocupação, inclusive em fortalecer o papel daquela infração que é de inibir uma situação não conforme de prestação de serviço, né? Então, aí quando a gente pensa, por exemplo, nesses institutos previstos em lei, né, como, por exemplo, a própria ideia do acordo substitutivo, eu não diria a priori que eu seria contrária a nada disso, mas eu acho que a margem que a gente, como agência reguladora, que está sendo constantemente sob escrutínio de Tribunal de Contas e Ministério Público, tem para levar a cabo uma negociação, sem parecer que a gente está abrindo mão de uma obrigação que a gente tem de fiscalizar, nos restringe muito de avançar com essa discussão, né? Então, eu acho que se isso um dia for prosperar, ele vai ter que, num primeiro, ter um papel de participação de algum órgão de controle, talvez, para nos tranquilizar, no sentido que depois ele não vem bater, porque é muito fácil, é o famoso engenheiro de obra pronta, né? Você vê uma solução dada e questionar que ela foi toda errada, sem ter parado para pensar a dificuldade que foi de tomar aquela decisão. Né? Então, e no fim, então, voltando um pouco ao que eu disse no começo, a coisa de pensar em análise de impacto regulatório para sanções, eu entendo que o momento ideal seria no lançamento dos editais, quando eu boto em consulta pública. Uma vez colocado o edital, aprovado, já trazidas as questões apresentadas em consulta pública, no meio do contrato eu não tenho muito o que questionar. Eu posso, no máximo, identificar que alguma infração não está objetivamente sendo mensurada, né? E a gente, recentemente, João e Augusto conhecem os casos em que a agência reviu até uma lógica de aferição num determinado tipo lá de infração que vinha trazendo contestação das partes, enfim, mas não de colocar novamente a discussão da sociedade aquele grupo de infrações que já está consolidado em contrato, né? E a agência ela não cria discricionariamente nenhuma nova infração. Então, enfim, eu acho que a contribuição que eu daria seria nesse sentido, né? De trazer a reflexão primeiro de uma participação maior da sociedade ou interessados no momento de consulta pública, né? Que é raro ter algum comentário ou contribuição nesse aspecto, né, no tipo em si, na dificuldade de cumprimento, e olhar essa autorreflexão que a gente também faz nos novos modelos, de tentar não ter essa veia punitivista, mas mais de busca de um resultado, e o resultado se busca por indicador de desempenho. Eu acredito mais em indicador de desempenho até do que na punição, né? Muito bom, Renata. Sena. Eu posso só uma palavrinha para Claro, Renata? fica à vontade. Só um exemplo, nós fazemos aqui, nós temos um convênio com a ANEEL para a questão do setor elétrico, nós que regulamos, fiscalizamos aqui, no caso, os distribuidores aqui no estado. E a gente aplicou agora, recentemente, uma sanção aí da ordem de 36 milhões no concessionário. O que é interessante em relação à dosimetria, e a palavra ela é bem pertinente, a dosimetria ela está absolutamente discriminada
definida previamente. Então, por exemplo, o trabalho que o nosso pessoal lá da agência, que também é muito enxuta, né? A nossa agência é muito pequena, mas extremamente eficiente, e o pessoal foi preencher praticamente. Então, chegou neste valor. Então, a questão se é muito, se é pouco, a dosimetria, que eu acho que é a palavra ideal para isso, ela está muito bem pré-caracterizada. Então, tu só vai lá e faz isso. Então, inclusive, reduz toda a questão da discussão, porque está bem claramente definido. Só para agregar o que a Renata estava colocando. Obrigado. Muito bom, Sena. Bom, quando o papo é bom, o tempo voa, né? A gente está aqui conversando já há quase 1h30 e faltam 3 minutos exatamente para a gente chegar às 19 horas, que é a data marca o encerramento dessa nossa conversa. Rapidamente, seguindo a mesma lógica da inicial, eu queria mais uma vez agradecer a todos os participantes, a todos da nossa audiência. Muito obrigado por nos prestigiarem também nesse bate-papo. E vou passar a palavra para a doutora Letícia fazer as suas breves considerações finais e, na sequência, doutor Augusto, doutor Rafael e depois os nossos entrevistados. Letícia, por favor. João, minhas considerações finais era só realmente mostrar que os nossos elogios aí não foram à toa, né? São 2 reguladores de mão cheia. Eu queria só realmente agradecer aí o privilégio de participar e esperar por um próximo aí para a gente aprofundar algumas questões que surgiram nessa, que dá vontade de dedicar um pouco mais de tempo. Mas foi um privilégio e parabenizo aí a iniciativa IBEG e DASAN, que sejam vários mesmo nesse mesmo nível de qualidade aí de debate, de envolvimento de todos. Muito bom, Letícia. Para a próxima, vamos rever o regulamento, que até eu estou me coçando para fazer perguntas aqui. Augusto, vamos lá. Bom, minhas palavras finais são de puro agradecimento. Realmente, Sena, Renata, foi um papo fantástico. Eu nem vi a hora passar, já vi que agora deu 1h30 de evento. Muito obrigado. Não é fácil. Hoje, agora na pandemia, né, a gente fica bem reflexivo e coloca-se sempre no lugar do outro, né? E vocês têm uma posição muito complexa em termos de questões sancionatórias mesmo, né? Muitas vezes vocês têm a sensibilidade, vocês são reguladores sensíveis, né? No melhor sentido da palavra, de verificar que muitas vezes aquela situação ela não é aquela mais adequada, sob o ponto de vista de uma interpretação, como coloca o Sena, da dosimetria, de um bis in idem, né, que muitas vezes os contratos acabam atropelando. Mas, por outro lado, você tem uma série de responsabilidades que você fica ali sujeito, com órgãos de controle ali querendo que alguma coisa sobre, né, para que a responsabilidade possa ensejar. E essa dicotomia ela não é simples de ser realizada, e vocês conseguem fazer isso com muita maestria, porque tem sensibilidade, tem qualidade, e eu espero que vocês consigam espraiar esse conhecimento aí para as demais agências. Isso que é o que a gente mais quer, que estamos do outro lado aqui. Enfrentar as decisões da Renata não é fácil mesmo, viu, Renata? Suas motivações são sempre muito bem aprofundadas e a gente tem que sair da caixa, como se diz, né? Nós estamos na inovação, palavras aí da moda, para a gente poder realmente tentar trazer aquilo que a gente mais quer, uma harmonia, uma estabilidade, uma coerência na aplicação do direito, na aplicação das normas contratuais. Queria fazer uma última menção e agradecimento ao querido Zé Roberto Pimenta de Oliveira, presidente do IDASAN, um dos idealizadores desse evento, não está conosco aqui, mas certamente está nos ouvindo. Muito obrigado pela parceria, né, Rafael? Teremos, com certeza, muitos momentos como esse, de absoluta regozijo, né, de todos, para que a gente possa debater com a profundidade que é necessária assuntos de capital importância. Obrigado, Zé. Vamos continuar nessa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Muito bom, Augusto. Rafael, vamos lá. Vamos lá, João. Veja que o nosso próprio regulador aqui já está repensando as regras do jogo, né? É um contrato de longo prazo, né, Rafael? Bom, foi um prazer imenso, assim, fim de tarde, começo de noite agradabilíssimo na companhia de vocês, com esse altíssimo nível de discussão, nessa chuva de live. Esse evento se destaca com toda certeza
Quero deixar aqui uma provocação, eventualmente, para um futuro debate, que é sobre... o Sena falou muito em captura. E eu fiquei pensando em integridade sob a perspectiva da captura pelo controlador, né? Porque, inclusive, a Renata chegou a mencionar a preocupação de, eventualmente, um acordo em sanção e como que o órgão de controle vai ver isso. Então, é um tema muito interessante para reflexão, né? Eu deixo aqui no ar. E, para encerrar, eu quero, além de agradecer novamente o nosso querido presidente, José Roberto Pimenta, e o outro presidente que está aqui presente, o Augusto Dalpozo, do IBEG, que nos brindam com essa capacidade imensa de reunir pessoas e compartilhar conhecimento. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de Fernando Pessoa, tenho um certo apego por esse poeta português. E eu vou citar aqui um bravinho trecho, eu acho que espelha bastante essa mesa bem qualificada que está aqui, que ele diz, é só um trechinho mesmo de um poema dele, que ele fala: põe quanto és no mínimo que fazes. E eu vejo que aqui todo mundo faz isso muito bem. Então, obrigado a todos pela ótima companhia e boa noite. Até a próxima. Muito bom, Rafael. Primeiro as damas novamente. Renata. Bom, eu só agradeço muito, né, Augusto, Zé Roberto, João e Rafael pelo convite. Para mim é um prazer discutir, ainda mais acompanhada do Sena, provocada pela Letícia sempre e pela Cristiana. Então, assim, eu agradeço muito. Vocês sabem que eu gosto, né, de discutir o assunto, é sempre um prazer e fico aí querendo discutir os próximos, assistir vocês, enfim, acompanhar. Você tem cadeira cativa, Renata. A gente sempre gosta de te ouvir também. Sena, por favor. Também na linha de agradecimento aí pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui presente na companhia de pessoas tão qualificadas como vocês. Aqui eu admiro, algumas eu não conhecia pessoalmente, né? Mas então eu me sinto muito feliz de poder ter participado aqui e acho que iniciativas como essa são extremamente importantes, né? Eu estou ainda começando aqui na Geres, eu vou procurar a Renata com muito mais... te prepara aí, Renata, para aprender aí com vocês, assim como todos os senhores, de alguma forma, eu vou buscar essa informação, mas então, essa oportunidade está aqui, sentado, discutindo, né, e aprendendo e falando um pouquinho a respeito da experiência, foi muito prazerosa. Então, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre disponível aí para o que for necessário. Muito bom. Bom, eu queria agradecer novamente também a participação de todos, mas principalmente da nossa audiência. Audiência, sem dúvida nenhuma, muito qualificada, pessoal que trabalha efetivamente no setor. Muito obrigado aí por gastarem um pouco do tempo de vocês ouvindo essa nossa discussão. Para as agências, tanto a Artesp como a Geres, eu gostaria de colocar ambos institutos totalmente à disposição para reflexões, para discussões, enfim. O nosso propósito é exatamente também disseminar conhecimento para as melhores práticas da infraestrutura e do direito administrativo como um todo. Então, Sena, Renata, por favor, contem nos dois institutos como aqueles parceiros e amigos que vocês podem contar para tudo o que precisarem. Bom, e aqui ficamos, então, são 19h05, passamos 5 minutinhos do nosso horário, mas eu acho que os elogios que foram feitos por todos aos nossos entrevistados se demonstraram que não eram exageros, não é? Os dois trataram o assunto com muita tranquilidade, com muita assertividade, então fico muito satisfeito de que esse nosso primeiro encontro tenha se encaminhado dessa forma. Anotem aí que no dia 29 de outubro de 2020, teremos a próxima mesa de discussão, que em breve será divulgada aí a todos. Muito obrigado, um forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.